depois de Israel Adesanya falar bastante sobre o Poatan, dizendo que o Poatan vai ser fácil derrotá-lo e tudo mais, meu amigo Tanuri, agora foi a vez do Poatan falar, aí responder. E essa rivalidade tá dando o que falar, obviamente, e o Israel Adesanya falou, Alex Poatan respondeu, mas antes convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Obrigado. Alex Pereira disse o seguinte: fico confuso, porque ele falar que quando eu nocauteei ele as luvas eram enormes, luvas de travesseiro, essas são luvas de 4 onças, são armas. Então, como seria aqui? Se com as de travesseiro ele saiu daquela forma, com um balão de oxigênio, eu não entendo o que ele quis dizer com isso. A Adesanya demonstra não estar focado nessa luta. Falou bastante coisa até de mim, como se já fosse passar. A Adesanya não tem interesse nessa luta comigo. Já ganhei dele 2 vezes. Na segunda forma foi até complicada, mexendo com o psicológico dele. Eu estou com o Glover e acho que a Adesanya não tem interesse nenhum em me enfrentar. Se tivesse, quando eu entrei para o UFC, na empolgação que ele estava, ele poderia falar: esse cara que está entrando agora, eu quero descontar as lutas que eu perdi para ele, colocar para lutar comigo. Se ele aceitar o duelo, é com ele que eu quero. Isso é estar empolgado para lutar. Ah, daqui a 4 lutas a gente vai se encontrar. Essa vai ser a terceira. Como ele já sabe que está acordado com o UFC, não tem para onde correr. Ele já sabe com quem terá que lutar. Boa resposta. Boa resposta, porque é isso mesmo que o pessoal fala, Léo. Como que o Adesanya, com uma luva maior, foi nocauteado e ele, no UFC, com uma luva menor, o risco é ainda maior. O Adesanya, por outro lado, também se apega nisso, porque nas lutas que eles fizeram, o Adesanya tocou bastante no Poatan. Então, com uma luva menor, ele também acha que o poder dele fica mais evidente para nocautear o brasileiro no UFC. Então, ele também está confiante nesse aspecto. Agora, uma coisa que eu não entendo do Poatan, não é possível, cara. Como que o campeão, imagina se fosse ele como campeão, chega um cara novato no UFC, que vai estrear e fala assim: quero ele. Por que raios um campeão ia pedir para enfrentar o cara que o derrotou, deixar o cara furar a fila? Não faz o menor sentido. É óbvio que ele vai ter que falar isso, porque é ele que está nessa posição de querer lutar pelo cinturão. Agora, ele como campeão, será que ele faria isso mesmo? Imaginar o cenário contrário? Eu, particularmente, acho muito difícil. Não é só ele. Qualquer tipo de lutador fazer isso, sabe? Naturalmente, cada lutador tem que provar o seu valor no UFC. Ele está provando até de uma certa forma rápida. Bom para ele. Mas, assim, tem que ir com calma. Então, falar que o Adesanya, né, questionar a vontade dele de lutar, por não dizer isso, acho que é um tanto quanto equivocado. Até porque o Adesanya sempre está se colocando a favor de ter essa luta. Ele não está fugindo, ele está mostrando que ele está interessado nesse combate. Mas é isso aí. Foi uma boa resposta dele e uma resposta até mais incisiva, mais vocal, porque o Adesanya quis provocar e, dessa forma, foi merecidamente respondido, né? Poxa, tá provocando um cara que me ganhou 2 vezes, né? Então atiçou a fera e aí deu o direito do brasileiro responder. Ó. Pois é, essa questão da luva aí, o Adesanya falar isso não tem lógica nenhuma, esse argumento dele aí, dizer que tipo, a mão de travesseiro, sendo que ele foi deitado, né, cara? Foi deitado numa das lutas e, enfim, sinceramente não entendi essa lógica do Adesanya aí, só for pro lado dele, né, dizer que vai ficar mais rápido para poder acertar o Poatan, só que tem o contrário também, o Poatan tá com luva menor. E se você foi nocauteado com um cara com a luva maior no kickboxing, você tá muito suscetível também a tomar um nocautaço também no MMA. Outro esporte e tal, mas a luta começa em pé. O risco que tem aqui para poder ser acertado e ser nocauteado também é muito grande. Sobre também essa questão, fosse o contrário e tudo mais, é difícil. O Adesanya é um cara realmente que não dá para julgar o cara, dizer que ele tá, né, correndo, não, tá correndo, nada do tipo. É um cara que é mais ativo aqui no peso, tá sempre se colocando à disposição para lutar. Foi se aventurar na categoria de cima pouco tempo depois de ter pegado o cinturão.
do peso médio. Tem que falar isso. Né? Tinha pouco tempo que ele tinha defendido o cinturão dele e já estava disputando no meio pesado. Então, e aí ele perdeu, aí 3 meses depois ele lutou de novo no peso médio. Foi? Extremamente ativo como campeão. E são pouquíssimos lutadores que se colocam nessa condição de ficar lutando sistematicamente. E ainda mais pegando um cara que talvez, lógico, se o Poatan vencer, vai entrar no top 5, porque ele vai roubar a posição do Strickland. Vai entrar, né, agora ele está ranqueado, mas vencendo o Strickland, ele vai entrar no top 5. Aí não tem questionamento sobre isso. Mas o Adesanya ficar lembrando do cara que, tudo bem, tem essa questão da rivalidade, mas o cara, né, vai dar a chance para ele, que a luta já está acertada, momentos, né, que um é campeão e o outro está chegando agora. Mas se for parar a pensar assim, isso é normal acontecer dentro do UFC? Não é normal. Não é normal, exato. Exato. Então, pelo fato do Poatan conseguir essas vitórias aqui dentro do UFC, que foi respondido muito bem, não tem nenhuma dúvida aqui que ele fez a parte dele e está embarcando no hype aí. Tem essa questão do comercial, midiático e tudo mais que está ajudando sim. Eu acho que isso é bom. Para mim, isso aqui é inquestionável. Eu acho que está no momento certo para poder ter essa chance. Talvez foi até mais cedo do que a gente esperava. Para mim, foi. Para mim, eu acho que o Poatan ia disputar, sei lá, daqui a, sei lá, 1 ou 2 lutas, pegar essa chance. Mas foi menos do que a gente esperava e vai aproveitar essa chance, porque está pegando outro cara que está muito bem ranqueado. Então, é uma situação que para o Adesanya não seria, talvez, seria uma coisa usual, mas por conta das circunstâncias, acabou casando bem para os dois. É isso que o pessoal tem que entender. Parabéns para o Poatan por ele ter realmente chegado a essa posição em 3 lutas, né, que ele vai fazer. Mas não é o usual. Eu não entendo por que o pessoal tem tanto problema. Até ele mesmo tem problema em aceitar isso. Né? Você pode ver, nem o Chimaev teve uma rapidez assim no UFC. Então, isso é só um fato. Contra dados, não tem como você reclamar. Repito, mérito do lutador. Porém, que não é o caminho ideal, óbvio. Óbvio. A história do UFC está aí para provar isso, Léo.